Boa tarde a todos. É uma grande satisfação participar de mais uma edição do Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, a oitava edição, promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário e pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O painel que eu vou presidir, e faço isso com grande honra, ele tem por objeto o tema de questões atuais dos preços de transferências dos países em desenvolvimento. Antes de apresentar os componentes desse painel, eu gostaria de agradecer ao convite para presidir este painel, que me foi feito pelo professor Luiz Eduardo Schweire, e também agradecer ao professor Ricardo Marisa de Oliveira pela oportunidade que me foi concedida de presidir esse painel. Para mim é motivo de grande honra, de grande satisfação estar no meio de notórios acadêmicos, notórios profissionais do direito que vão conduzir esse painel do 8º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, que tem por tema geral novos paradigmas da tributação internacional e a Covid-19. E nesse painel, repetindo especificamente, o tema de questões atuais dos preços de transferência nos países em desenvolvimento, tema extremamente palpitante para o nosso país, no contexto, inclusive, do pleito recentemente feito da sua ascensão como membro da OCDE. Feitos esses breves comentários, eu gostaria de apresentar rapidamente os participantes do nosso painel de hoje, os nossos palestrantes e o nosso moderador, e vou apresentá-los pela ordem pela qual eles vão fazer as suas apresentações. A professora Silvia Munhoz, que tem a graduação de Legal Law Masters em tributação pela Georgetown University de Washington, com especialização em preços de transferências pela Universidade de Viena e pelo IBFD. A professora Silvia também é gerente jurídico de assuntos fiscais da Intendência Internacional de Grandes Contribuintes da Administração Tributária Peruana e, como eu disse, é professora de Direito Tributário do Programa de Mestrado em Tributação de Política Fiscal da Universidade de Lima. O nosso segundo painelista é o Victor Polizelli. O Victor é professor do mestrado profissional em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento do IBDT e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Tributário Internacional do IBDT, sendo também diretor em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A nossa terceira painelista é a Cláudia Pimentel, que é mestranda do programa de coordenadora geral de tributação substituta, coordenadora do nosso conhecido COSIT, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, representante do Brasil no Fórum de Práticas Danosas e no Fórum de Procedimentos Amigáveis no âmbito da OCDE. Além disso, a Cláudia, sem dúvida nenhuma, tem um título adicional que eu vou me permitir dar a ela, que é a nossa precursora de uma nova fase do relacionamento entre fisco e contribuinte nesse país, uma fase do diálogo, uma fase da busca da convergência dos interesses, tanto do fisco como do contribuinte, e vem fazendo um trabalho há alguns anos notável nesse sentido. Nosso quarto painelista é o professor Victor Machekhin. Ele é professor da Universidade de Moscou, na cadeira de Direito Tributário e do governo da Rússia. Como moderador do nosso painel hoje, nós temos o colega Andrés Ramírez. O Andrés ele é mestrando em Direito Tributário Internacional e Desenvolvimento pelo IBDT, e o Andrés será responsável por fazer a moderação do painel em que participarão esses notáveis acadêmicos e notáveis profissionais do direito, que tenho certeza nos trarão uma série de provocações, uma série de questionamentos, uma série de considerações sobre as questões atuais dos preços de transferência nos países em desenvolvimento.
Feitas essas breves considerações, eu vou passar a palavra para a nossa primeira panelista, pedindo que, por favor, os panelistas se atenham ao tempo de, no máximo, 15 minutos de exposição, para que a gente possa ter, na sequência, sobre a coordenação do Andrés, a moderação dos debates e das discussões, em que o Andrés também apresentará para os panelistas as questões da nossa audiência de hoje. Muito obrigado. Com essas breves palavras, eu passo, então, a palavra à professora Silvia Munhoz. Por favor, Silvia. Thank you very much. Thank you for the invitation to this important event. I'm trying to share. Okay. Transfer pricing and the impact of significant losses in fiscal year 2020, Peruvian perspective. Well, nowadays, there is no doubt that COVID-19 has severely impacted business, individuals, and countries in general, causing a deep economic crisis worldwide. According to recent estimations carried out by the IMF and the World Bank, by the end of this year, the GDP of Latin America will be around -7 and -0.4. In Peru, the second trimester of this year has shown even more depressing figures, -30 drop in the GDP, expecting -15 drop by the end of the year. The dramatic decrease in the Peruvian economy is a fact that anticipates some consequences that are unprecedented in the last 50 years, among others, the overwhelming losses suffered by both Peruvian and other companies abroad. What are the immediate effects on transfer pricing? The first is a careful review of how the comparability analysis will be carried out and on the relevance of comparable with losses. A usual practice of the Peruvian administration and economic advisors has been the automatic rejection of comparable that shows financial losses. The question here in debate is the tax administration should accept or not loss-making as a determinant factor in assessing compliance with the arm's length principle. The Peruvian tax court has interpreted in several relevant cases that the mere fact that a company has generated losses in a specific operation does not mean that this operation has violated the arm's length principle, indirectly confirming that a company that does not obtain a profit margin can, even in those circumstances, meet set market value standard. Under this understanding, in general terms, the status of comparable companies will depend on the functional analysis carried out and not whether there are losses, recurring losses, or extreme results that are identified in a specific fiscal year. Comparable with losses should not be excluded, and of course, during this year will be the rule. Now, assuming a post-COVID-19 scenario, how good the comparability analysis will be carried out? And this question leads us to a more difficult problem: comparability adjustments. How to compare a Peruvian company in the COVID context, operating in a macroeconomic environment with a drop in GDP at least at -15%, when the said drop will not necessarily be experienced in other markets where potential foreign comparables operate. Firstly, we must mention that the comparables used in transfer pricing analysis in Peru are mostly, almost 95% foreign. The evident lack of local public information has forced the tax authorities
as well as the private sector, to resort to comparable public information from markets abroad. According to the income tax, Article 32A, that is the article that rules the transfer pricing regime in the country, the Peruvian regime accepts the comparability adjustments only if they are expected to increase the reliability of the results. The Income Tax Act states expressly that when for purposes of determining comparable transactions, local information is not available, taxpayers may use information from foreign companies as long as they make the necessary adjustments to reflect the difference in the markets. Notwithstanding the foregoing, the Peruvian statutory law does not contain any legal provision on how to make a geographical market adjustment that allows to equalize, standardize the information from the tested party in Peru and the comparable set, foreign comparable set. What types of adjustments will be required to compare these situations in the COVID context next year? Application of coefficients, factors that reflect macroeconomic changes, factors that reflect changes by production sectors. The Peruvian Tax Authority has been very reluctant in these years to accept comparability adjustments proposed by the taxpayers. Actually, the taxpayers has used to propose geographical market adjustments, but these geographical adjustments have been rejected by the tax administration. The tax administration has only accepted usual adjustments at working capital and receivables. In a recent resolution issued by the tax court also has rejected comparability adjustments for accounting differences. Even though the tax court recurred to the toolkit for addressing difficulties in accessing comparables data for transfer prices and analysis, that is a very well-known document issued by the OECD jointly with the World Bank, the IMF, and United Nations, the tax court has rejected a simple adjustments on difference in the accounting. That was the case. The mining trader had entered into hedge transactions in order to protect the exports from the fluctuation in the price of mining ore. The taxpayer recorded its derivatives according IFRS 9. The transfer pricing adjustment consisted in eliminating temporary differences in accounting because the comparable set used the hedge accounting and deferred the results of the derivatives. The tax court rejected this simple adjustment in differences in accounting. So the scenario for from the Peruvian perspective is very difficult. The law accepts the comparability adjustments in order to reflect similarities or try to equalize markets, different markets, but we don't have a statutory provision that is specific, provide a specific rule and how to do it. Another important topic here in relation with the problem that the COVID has caused is the multi-annual analysis. We have the comparability analysis using multi-annual information, especially in cases where the transactional net margin method is used. According to our Income Tax Act regulations, the use of information of the taxpayer and the comparable operations corresponding to 2 or more fiscal years
before or after the assessed fiscal year may be taken into consideration if that information is useful to understand the origin of losses, or the case when the taxpayer is using losses originated in fiscal years, in previous fiscal years. It is clear that in the context of COVID-19, the use of multi-annual analysis will be mandatory in Peru. In this example, that is a real example, that shows the practice in recent years regarding the use of multi-annual information, the tax administration compared the average of net margins of 3 different years, 2011, 2012, and 2013, in the side of the comparables, versus the net margin of 1 year, 2013, the fiscal assessed year in the tested party, that it was the taxpayer. Regarding this procedure, 3-by-1, that is known by that means, the tax court has already indicated, oh my God, that this analysis should be discarded because it's not congruent. You cannot compare the average of 3 years from the side of the comparables against 1 year on the side of the tested party. The tax court has suggested in this resolution that the comparison should be considering 3 years. So, taking into account this rule approved in our regulation, we expect that for the fiscal year 2020, multi-annual analysis should be considered in order to formulate transfer pricing analysis in, for example, the T&M method. The taxpayers and the tax administration should consider the average net margin of the tested party versus the average net margin of the comparables of at least 3 years, including 2020, in order to properly capture the downturn on the economy in this year. If this procedure is accepted, considering the need for contemporary information and documentation, an important practical issue arises. When would this information be available to taxpayers, to the companies that prepare the information in the databases? If information for future years, for example, 2021 is required, 2020 income tax return in Peru should be provisional. This is an important practical issue that is not answered yet. So far, this is an unregulated aspect, and we are waiting for the next responses that we are assuming the OECD is evaluating in order to issue recommendations in the context of COVID-19 and transfer pricing. These are 2 aspects, or at least 3 aspects, that I wanted to share with you. Thank you very much. Muito obrigado, professora Silvia, por sua explanação. Eu passo a palavra agora para o professor Victor Polizelli. Victor, por favor. Muito obrigado, Durval, pessoa a quem eu agradeço aqui, pessoa em nome de quem eu agradeço aqui a organização pelo convite, pela oportunidade de participar deste painel com colegas de vários lugares do mundo para poder discutir temas que talvez para os quais a gente não tem ainda muitas respostas, que são temas preocupantes em matéria de preço de transferência. Eu fiquei bastante curioso com a explanação da professora Silvia e depois estou ansioso para os debates. Eu selecionei, e esse é o tema a respeito do qual eu escrevi também no e-book que foi disponibilizado aos participantes do Congresso. Eu procurei me dedicar aqui à questão dos ajustes de preços de transferência, especialmente os ajustes que são relacionados ao alinhamento
dos preços de transferência entre os países, os ajustes compensatórios e secundários. Depois eu converso com ele. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Legal, vamos lá. Esse tema afeta o Brasil e, embora não esteja regulado na legislação brasileira, ele afeta o Brasil porque ele envolve exatamente a conciliação do preço no outro país com o preço praticado do lado da empresa brasileira. Do ponto de vista de outros países que também lidam com essa questão de problemas temporais de preços de transferência, e a professora Silvia estava explicando aqui exatamente uma questão complicada de como selecionar os comparáveis, como tratar um ano tão particular como o ano de 2020. E no dia a dia normal isso também acontece. Imagina uma empresa em 2019 que faça uma análise no quarto trimestre, pensando nos preços que vão ser praticados em 2020, ou seja, muitos países têm essa visão, né, especialmente na aplicação do método PIC, né, no método CUP, e no método TNM, você muitas vezes faz a análise de preço de transferência antes dos fatos, antes mesmo do ano começar. Então a empresa vai botar à prova o seu método de precificação. Elegem-se alguns comparáveis dos 2 anos anteriores, que muitas vezes você nem tem dados de 2019, eu estou sendo até otimista aqui em pensar que teria dados de 2017 e 2018. Nessa análise aqui que foi feita, nós estamos pensando em 2 anos, e eu chego aqui numa certa curva de preços dos comparáveis, isso me leva a ter que praticar um preço de 100, para ser bastante simples aqui, né? Esse preço, obviamente, no dia a dia não é tão simples de fazer ele ficar constante. Do ponto de vista brasileiro, basta você pensar em variações cambiais como algo super difícil de controlar, então, de fato, as empresas estão sempre tentando se ajustar para poder, na média, chegar no 100, e isso normalmente é acompanhado também por análises e por modificações, atualizações do estudo de preços de transferência. Imagina que essa mesma empresa, no quarto trimestre de 2020, atualiza os dados, e agora há dados disponíveis de 2019, e ela chega à conclusão que entre 2018 e 2019 houve uma queda nos comparáveis para aquela indústria, e o preço correto, arm's length, para 2020 seria 80. Se isso é verdade, seria possível, então, pensar em fazer ajustes. E muitas vezes esses ajustes até surgem depois de 2020, porque muitas vezes a análise de comparáveis é feita até mesmo após os fatos ou antes da entrega da declaração de imposto de renda. A prática dos países aqui com relação a esse tema varia bastante. E pode-se, então, isso tem se tornado bastante comum na prática empresarial, seja porque há países que expressamente prevêem a possibilidade de se fazer ajustes, como é o caso dos Estados Unidos, seja porque grande parte dos países tolera, permite essa prática, especialmente quando ela é documentada comercialmente. E aqui, então, a gente enfrenta essa dualidade de visões, né? Essa daqui seria uma análise, essa análise azul, que é feita após os fatos, ela é até um pouco carregada de já conhecimento de fatores específicos de 2020, ela é carregada de uma possibilidade até de manipulação dos dados na escolha dos comparáveis. Isso pode ser visto com maus olhos, enfim, alguns países gostam, outros não gostam, e aí, como eu disse a vocês, não é o caso do Brasil. O Brasil não tem exatamente esse modelo. O Brasil, o teste é sempre feito após os fatos, e não tem um modelo de ajustes, eu digo, né? Mas o Brasil pode se ver na posição de receber um ajuste, esses chamados ajustes de final de ano. Pensando no Brasil ali como o país de domicílio de uma subsidiária, uma importação de 100, para simplificar bastante, a empresa mãe chega à conclusão que o 100 estava errado, foi exagerado, e era 80, como eu demonstrei ali para vocês em cima, e esperaria que isso fosse alinhado com a prática brasileira também, e é um pouco esperança demais imaginar que os métodos vão ser aplicados de modo a ficar exatamente o mesmo valor dos dois países, como eu estou desenhando aqui, né? Digamos que fosse, e isso de fato geraria o ajuste, né? O ajuste compensatório com contraprestação financeira, com efetivamente uma implementação não só fiscal do ajuste, mas também contábil, geraria o pagamento de um valor para o Brasil, e de onde vem a questão de saber se esse pagamento é tributável, se não é, como é que ele deve ser feito. Esse tema ele gera as questões de saber se o ajuste é possível nos dois países,
qual é a natureza desse pagamento, se esse pagamento é uma devolução de preço, se é uma contraprestação de uma coisa adicional que aconteceu entre as empresas, quais são os requisitos, deve ser emitida uma invoice, deve ser emitida uma nota de crédito, seria necessário modificar a apuração dos IVAs, dos impostos sobre valor agregado, no nosso caso PIS, COFINS, ICMS, IPI, por aí vai. Eu deveria modificar os créditos que foram tomados desses tributos, porque veja que a importação tendo sido realizada a 100, e agora se chega na conclusão que o valor correto era 80, pode ser que a empresa não possa tomar crédito de ICMS, PIS, COFINS e outros IVAs pelo valor de 100. Tem que modificar a declaração de importação, são as questões que passam pela cabeça dos empresários, né, dos administradores que se veem diante dessa situação, uma situação que tem se tornado cada vez mais frequente no Brasil, e creio que também do ponto de vista dos demais países, que mesmo não tendo legislação a respeito, tem transações comerciais com países que prevêem essa possibilidade. E a bem da verdade, os ajustes de final de ano se tornaram uma prática empresarial bastante popular, e cresceu bastante em popularidade, porque ela é uma ferramenta para consertar o preço de transferência ao longo do caminho do ano, né? Eu vou falar um pouco de ajustes secundários, e depois, no último slide, são 3 apenas, vou falar um pouco mais dos ajustes compensatórios. Vamos só falar um pouco aqui dos secundários, que é um tipo específico de ajustes também, sobre o qual vale a pena refletirmos aqui qual é a legislação brasileira atual e o que se tem de possibilidades. Imagina uma auditoria, né, uma fiscalização feita no país da subsidiária. Isso pode gerar ajustes primários e secundários. No caso do Brasil, gera ajustes primários, e os secundários nós vamos conversar aqui sobre eles. Então, imagine o Brasil ali como país da subsidiária, e o Brasil mesmo acha que a importação foi por um valor muito alto, e o correto seria 80, então a empresa brasileira pagou 100 para o exterior, só 80 vai ser considerado custo, e o pagamento dos 20 adicionais, o que foi o pagamento desses 20 adicionais? Ele precisa ter uma natureza. Alguns países, ao lidar com essa questão, chegam à conclusão de que os 20 adicionais pagos ao exterior foram dividendos. Houve um pagamento, de fato, que aconteceu, houve uma transferência de recursos, e eu preciso dar uma natureza. Ou pode-se imaginar, e verifica-se isso na prática de muitos países, o tratamento como um empréstimo, né? Ou também como uma operação societária, vamos dizer assim, como se fosse uma redução de capital ou uma redução do PL. No caso dos dividendos, teria imposto de renda na fonte. No nosso caso, isso nem é tão relevante, porque a gente não tem atualmente imposto de renda na fonte, mas nós podemos vir a ter imposto de renda na fonte futuramente, especialmente agora que se discute no Brasil a possibilidade de voltar a tributar dividendos, num processo de pressão por redução da alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica de 34% para algum número próximo de 20%, haveria certamente imposto de renda na fonte para ser cobrado numa situação como essa aqui que eu estou descrevendo. Se for empréstimo, esses 20, se a qualificação dos 20 pagos ao exterior for de empréstimo, teria consequências de juros, de saber qual seria os juros, e até teria preço de transferência sobre esses juros, né? E a redução de capital social ou de PL, de patrimônio líquido, ela geraria consequências em outros âmbitos. Normalmente, os países que têm esse tipo de legislação concedem a possibilidade do país, da empresa-mãe, devolver os 20, porque se aqueles 20 não têm razão de ter sido pago ao exterior, ele deve voltar, né? Imaginando até que o outro país, para poder fazer isso, teria que concordar que 80 é o certo, o dinheiro voltaria para o Brasil. E essa repatriação de fundos eliminaria a necessidade de caracterizar como dividendo, eliminaria a necessidade de imposto de renda na fonte e todas as consequências ali. O Brasil, como eu disse, não tem imposto de renda sobre dividendos, pode ser que tenha, então esse é um problema que hoje, como país da subsidiária que nós não temos, nós podemos vir a ter no futuro. Não há, obviamente, a qualificação como empréstimo, e o que a gente tem no Brasil é uma qualificação como uma redução de PL, e eu coloco um asterisco ali para poder mencionar a legislação específica brasileira que fala disso, e essa qualificação como redutor de PL, ela é até mesmo, do ponto de vista contábil, ela é opcional, porque a empresa pode fazer isso só no âmbito fiscal. A principal consequência disso é que vai diminuir a base de cálculo dos juros sobre capital próprio. E, obviamente, a gente não tem ainda essa questão da repatriação. Se eu coloco o Brasil como país da empresa-mãe,
ou isso aqui tem várias combinações possíveis, né? O país da empresa que teve o lucro excessivo, teve mais lucro do que deveria ter de acordo com o princípio do arm's length. Isso gera um problema, porque o Brasil, assim como muitos países, não segue o princípio arm's length à risca. O Brasil só segue o princípio arm's length quando ele favorece o fisco. E eu costumo rotular essa situação de, na verdade, não é o princípio arm's length. O que nós temos aqui é o princípio do the house always wins. O ajuste de preço de transferência só vai ser feito se for para aumentar o lucro. Então, se o país da subsidiária acha que o correto é 80, o lucro no Brasil não vai diminuir, aquela receita ali não vai cair de 100 para 80, então não tem como nem imaginar a possibilidade desse ajuste secundário. Imagina que há um ajuste secundário sendo demandado lá no outro país, e vai ter então dividendos para o Brasil, vai ter alguma coisa acontecendo, isso fica super difícil de enquadrar. Imagina que tenha o pagamento de um dividendo fictício e tem um imposto de renda retido na fonte, portanto, lá no país da subsidiária. Esse imposto de renda retido na fonte não vai poder ser compensado no Brasil, porque nós não vamos nem tratar isso como dividendo. O Brasil tem uma visão muito formalista com relação ao que é dividendo. Dividendo é um negócio, é um fenômeno que foi retratado num documento societário, tem uma ata, e até se for tratado como redução de capital, isso, se não aconteceu no mundo do direito societário e comercial, muito provavelmente vamos ter dificuldade de reconhecer isso no Brasil. Bom, e terminando para falar de ajustes compensatórios, mais alguns detalhes. Hoje em dia tem-se visto situações em que o próprio contrato entre as empresas, ele estipula, o preço, a regra de preço de transferência, ela entra dentro do contrato, ele estipula que o preço vai ser um preço a ser calculado de acordo com o método de preço de transferência. Quase como que trazer os ajustes de fim de ano para dentro da cláusula contratual. Estou imaginando aqui o Brasil como país da subsidiária, imagino que o Brasil faz essa correção do preço e chega à conclusão que tem uns 20 a mais ali, né? E que o contrato entre essas empresas estipula que, de fato, o preço vai ser calculado de acordo com o preço de transferência. Então, é quase como se aquele valor que foi colocado nas importações de 100, ele é um valor ainda provisório, sujeito a uma condição futura de apuração do preço de transferência, e a hora que se chega à conclusão que o correto é 80, dever-se-ia, então, fazer um ajuste até dos documentos, né, para poder retratar isso, porque o contrato está dizendo que o preço é um preço ainda, né, a ser determinado, um preço contingente. A gente está muito acostumado a ver isso em operação societária, mas aqui, dentro de uma relação comercial, isso é perfeitamente possível. E isso, sendo assim, geraria o ajuste lá dos 20. Mas como é que se faz efetivamente esse ajuste? Como é que, depois de um determinado ano, no final do ano ou no começo do ano seguinte, se pode fazer um ajuste global, ou seja, fazer um pagamento de um ano lump sum, né, de uma quantia fixa? Esse pagamento pode até ser retratado não é muito difícil retratar isso numa invoice, né? No nosso caso, retratar isso numa nota fiscal. Mas você pode até imaginar que isso fosse possível, né? Mas vamos dizer, uma restituição de preço ou um desconto retratado em nota de crédito. Observa-se também a possibilidade e a prática das empresas, simplesmente a brasileira emite uma nota fiscal, emite uma invoice para receber um valor a título de serviços. Vai ter tributação sobre os serviços. Até não, nem tanto, porque vai se tratar como uma exportação de serviços. Isso está certo, está errado, faz sentido, porque nós estamos aqui querendo alinhar os preços de transferência dos países e causando tributação adicional nessa devolução de dinheiro, né? Em alguns casos se vê até a questão de fazer uma contribuição ao capital. Por que tudo isso? Porque o país da empresa-mãe permite, às vezes até expressamente, a realização desse ajuste. Muitas vezes, então, a empresa brasileira recebe essa demanda a partir da empresa-mãe. É o outro país que precisa fazer esse ajuste para acertar o preço de transferência lá, né? Como é que a gente qualifica isso aqui dentro? Pensando na hipótese de restituição de preço, do ponto de vista de corporate income tax, né, do ponto de vista de imposto de renda de pessoa jurídica, ele não é tributável, até porque o custo foi considerado não dedutível. Para imposto de renda é neutro, é tranquilo. O problema surge nos IVAs, né, nos VATs, e aí, de fato, pode ser que gere uma operação tributável. No Brasil, nós temos dois casos principais, o caso da HP, da Hewlett-Packard, mais antigo, e um caso recente da Nokia. Esse tema ainda deve gerar bastante discussão.
Nos dois casos, o contrato, de fato, previa que o preço era o preço dos preços de transferência a ser determinado futuramente, e houve, então, o problema que foi apontado no caso da HP foi a falta de retratar esse preço nas invoices, né? Esse ajuste de preço deveria ter um documento comercial emitido entre as partes, e no caso da Nokia, reclamou-se do fato de que a restituição que estava sendo feita, e que foi guiada, obviamente, pelo método de preço de transferência do outro país e não do Brasil, era maior do que o ajuste que estava sendo feito aqui no Brasil. E eu quero, por fim, com isso eu encerro minha fala, apresentar uma outra possibilidade que foi bastante bem explanada numa solução de consulta recente da COSIT, na qual se traz essa situação de que o preço é contingente, de que o preço é futuro e sujeito a uma condição futura, para o próprio processo do próprio processo aduaneiro. O próprio documento, a declaração de importação já foi feita de modo a mostrar que o preço estava sujeito a ajuste futuro. E isso, então, deixa claro que o preço é provisório e está sujeito a ajustes futuros. A nossa legislação aduaneira permite isso, e é claro que quando se for fazer futuramente a retificação das importações, das declarações de importação, isso vai gerar ou o imposto a maior, mais imposto de importação a ser pago, ou vai gerar uma restituição de imposto de importação. A nossa legislação foi desenhada de um jeito a que uma situação como essa geraria o pagamento de imposto de importação com multa. Eu não acho que faz sentido cobrar multa numa situação como essa. Eu até teria dúvida se o fato gerador aconteceu, porque o preço é provisório. E se o contribuinte está, depois de implementada a condição, vai lá e corrige os documentos, isso não deveria ser objeto de multa. Mas pelo menos essa é a solução que foi desenhada no nosso sistema. Pela regulamentação da OMC, esse tema ele pode ser regulado livremente pelos países. Então, o Brasil poderia perfeitamente permitir isso sem imposição de multa. E no caso dos IVAs, dos VATs, eu até tenho dúvida se faria sentido modificar a apuração, por exemplo, de PIS e COFINS ou de ICMS brasileiro. No caso de uma importação que se revelou com valor maior, né, como essa que eu retrato aqui do 100, que virou 80, haveria PIS e COFINS ou ICMS a restituir. Mas de todo modo, esse VAT que foi pago na importação já foi usado na apuração tributária dessa empresa e diminuiu o IVA cobrado na etapa posterior. Então, não faria sentido pedir uma restituição e, ao mesmo tempo, gerar uma obrigação de pagar PIS e COFINS e ICMS naquele mês da importação, que provavelmente o crédito da entrada foi utilizado. Me parece ser uma situação neutra. E a mesma coisa para o caso do preço de importação se revelar menor, porque eu teria a obrigação de pagar a diferença de imposto e, ao mesmo tempo, teria o direito de usar. Então, me parece que nem haveria necessidade de se mudar a apuração dos VATs. Muito obrigado, Durval. Eu estou ansioso pelos debates. Muito obrigado, Victor, por sua explanação, muito interessante. Eu passo, então, a palavra para a Cláudia. Cláudia, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar participando desse congresso do IBDT. Eu quero agradecer o convite do IBDT na pessoa do professor Luiz Flávio. E quero aproveitar também e agradecer o elogio feito pelo Durval, presidente mesa, mas eu tenho que reconhecer que, na verdade, o mérito do gabinete da Receita Federal, que a gente, vários anos, já vem buscando mudar a postura e buscando um maior diálogo, né, com os contribuintes. Bom, dito isso, vamos para o tema. Esse painel ele é específico, ele tem um foco nos países em desenvolvimento. Então, eu escolhi como tema falar do sexto método, o método de commodities. Inclusive, esse é o tema de um artigo que eu escrevi em parceria com mais dois colegas da Receita Federal e também mestrandos do IBDT, que é o Ivo Tambasco e o Daniel Prates.
e fica bastante assim, evidente, né, por que esse método, o sexto método, é tão importante para o país em desenvolvimento, né? Porque esses países têm a sua economia altamente dependente das exportações de commodities. Andrés, poderia estar com a apresentação? Tá, é que eu não estou vendo, eu não sei se está disponibilizando. Obrigada. Então, bom, se a economia ela depende dessas exportações, é claro que isso se reflete na tributação, né? Então, a tributação desse setor, sem dúvida, ela vai representar também uma parcela significativa nas receitas desses países. E o Brasil, ele, claro, está inserido nesse rol, e ele, inclusive, é um dos maiores produtores de commodities. E se verificar a balança comercial brasileira, a gente vê logo destacado as transações com esses produtos, né, que podem ser soja, minério de ferro, né, entre outros. Mas, no entanto, esse tipo de mercado, esse setor, a gente verifica que uma parcela expressiva do comércio internacional ela é realizada entre empresas do mesmo grupo. E isso faz com que os preços e condições eles possam não refletir o que seria praticado entre partes independentes. E aí as regras de preço-transferência elas têm um papel fundamental. O problema que se verifica nesse setor é justamente o subfaturamento e a utilização de estruturas triangulares, e, em geral, com intermediários localizados em jurisdições ou regimes de baixa tributação. No Brasil, a maior parte das transações de exportação de commodities ela é efetuada por meio de triangulações. E há estudos publicados que eles indicam, por exemplo, que no caso da soja, o percentual de transações efetuadas por meio de triangulações ele é de 90%, ou mais de 90%. E sendo que o país intermediário, né, onde está a outra empresa intermediária, está em Ilhas Cayman, Suíça, Áustria, Ilhas Virgens Britânicas, entre outros, né? Então, com isso, a gente vê, como sendo um problema dos países em desenvolvimento, surge na frente a Argentina, que ela introduz o chamado sexto método, isso em 2003. Em seguida, vários países também adotaram, inclusive o Peru, vai ser até bastante oportuno a gente ter no painel uma pessoa da administração tributária do Peru, que possa talvez fazer alguns comentários também na hora do debate. E a regra argentina, quando ela foi colocada, né, quando ela foi instituída, ela determinava, então, que seria usado o preço de cotação em bolsas nas operações de exportações de commodities que envolvessem a utilização de intermediário no exterior e esse intermediário ele não apresentasse substância econômica. O Brasil já foi adotar o sexto método a partir apenas em 2012 e foram criados dois métodos, né? Um PCI para importação e o PSEX para a exportação de commodities. Tem estudos também do CIAT publicados que indicam que os países que adotaram o sexto método eles tiveram resultados positivos, principalmente no período inicial, logo na sua adoção. Aí eu trouxe uns dados também que estão publicados no estudo, que é o caso do Brasil, dos ajustes espontâneos que a gente teve. Então, 2011 e 2012 foram anos que ainda não tinha a obrigatoriedade do sexto método, e nós temos ajustes espontâneos nesse percentual, né, na importação em 2011, 12 milhões e 800, né? E depois 2012, 2 milhões e 300. E 2013, que já foi obrigatório, já saltou esse valor do ajuste para 73 milhões. Na exportação, o ajuste ainda foi maior, ele chegou à casa dos bilhões. Então, mas o que acontece? Também se verifica, a experiência dos países é que, ao longo do tempo, as administrações tributárias começam a enfrentar dificuldades
porque a legislação ela acaba por ter algumas lacunas que fragilizam o benefício decorrente dessa adoção do sexto método. Próximo, por favor, Andrés. Então, o que o artigo ele faz, né? O artigo que nós escrevemos? A gente sabe que esse método ele não é uniformemente adotado pelos países, né? E ele tem algumas variações. Então, considerando algumas diferenças, alguns elementos, nós fizemos uma avaliação comparativa, né? E aqui esse primeiro elemento que eu trago é a natureza da medida, né? Em geral, os países adotam essa medida ou pensando numa regra anti-abuso, né? E sendo que as demais transações ficam sujeitas mesmo ao controle de preço-transferência normal, né? Ou tem países que adotam como se fosse uma aplicação geral para commodities, como uma variação do CUP, do preço independente comparado. Então, alguns países eles vão adotar esse sexto método ou exclusivamente, ou pelo menos prioritariamente, para alcançar situações de abuso, como transações com interposição de intermediários, né? E esse é o caso claro do modelo argentino, né? O Peru, pelo que a gente avaliou, ele já surge mais como uma variação do CUP, né? Nas regras peruanas, o contribuinte ele pode optar por usar até um método distinto do CUP para algumas transações com commodities, mas é claro que, nesse caso, ele tem que comunicar à administração tributária e fornecer as razões econômicas, financeiras e técnicas para a utilização dessa outra metodologia, né? E justificar por que não utilizou o CUP, né? A legislação brasileira, até botei 2 tracinhos, porque, na nossa visão, ela não segue exatamente nem outra linha, né? Porque ela não se restringe a situações de abuso e ela também não se caracteriza como uma variação do CUP, porque o método ele é mandatório, né? Então, independente da situação, você tem que utilizar o método quando estiver sujeito às regras de preço-transferência e a operação for commodities, né? O que aconteceu é que na legislação brasileira foi criado esse método por causa da utilização excessiva do CUP anteriormente, ou seja, do cost plus. Então, as empresas não tinham o método de commodities, utilizavam cost plus e com a margem fixa de 15%, baixa para a maioria das commodities, acabava que era inadequada, ele colocava o lucro no exterior. Próximo, por favor. O próximo aspecto que nós analisamos foi o escopo da medida, né? E aqui também você vê 2 variações. Você pode ter um escopo mais amplo, ou seja, qualquer transação realizada com commodities, né? Que tenham cotação divulgada no mercado de bolsas, mercados transparentes, e podendo até incluir bens que tenham preços ou índices publicados por agências governamentais. Então, tem esse escopo mais amplo e tem um escopo mais restrito, que ele está, a proposta que está no relatório do projeto BEPS, que ele usa uma definição, a definição de commodity, ela é mais específica e ela recebe um qualificador de modo que ela inclui tão somente os produtos para os quais a cotação seja utilizada como referência pelo setor para a fixação dos preços em transações realizadas entre partes não relacionadas, né? Quer dizer, não basta ser uma commodity, ela tem que estar sujeita à cotação em bolsa e essa cotação ela tem que ser utilizada como base para a parte não relacionada precificarem as suas operações, né? Aí a gente vê que a TAF, o Brasil adota essa linha e a Ucrânia também, essa primeira abordagem mais ampla, né? Aí tem um problema na utilização desse escopo muito amplo, que é ele poder provocar distorções, né? Por exemplo, se a gente pegar a abordagem brasileira, que é suficiente que o produto seja considerado commodity, esteja sujeito a preços públicos, né, para que eu tenha que aplicar o sexto método, né? Você pode gerar problemas, como, por exemplo, quando você tem uma cotação
que ela não corresponde aos preços que seriam praticados em transações realizadas entre partes independentes. Isso pode acontecer quando eu tenho um preço público, mas esse mercado ele não tem liquidez. Então, esse preço não se reflete bem no preço de mercado, né? Ou pode ser também que ele tenha até um preço de mercado, mas ele não é utilizado para precificação nas transações entre partes independentes. Então, para evitar essas distorções, seria interessante que nas situações em que não haja preço público disponível ou que esse preço não reflita as condições de mercado, como essas que eu falei, de baixo volume de transações, ou o setor produtor exportador não utilizar essa cotação como referência, era interessante que pudesse utilizar um preço de referência, como preço de referência, o preço praticado com as transações com partes independentes, né? E parece que esse é o modelo que é o adotado pela Colômbia, Peru e Ucrânia, pelo que nós verificamos. Aí, por favor, mais um slide. Bom, aí o último ponto que a gente analisou, na verdade a gente analisou mais no artigo, mas aqui o último que eu vou trazer para a apresentação é a data da cotação, né? Esse é um elemento que ele tem grande relevância, né? E pode trazer uma fragilidade, que é a questão da determinação da data da cotação a ser utilizada para comparação com os valores da transação controlada, né? Porque os valores dos preços públicos podem sofrer muitas variações, né, ao longo do período. Os países eles adotam critérios diferentes para a determinação da data da cotação no cálculo do sextumento, né? Então, há países que eles vão privilegiar critério objetivo, dizendo que é a data do embarque, então a cotação, independente da data que foi transacionada, eu vou utilizar a data de embarque, ou períodos próximos a essa data. Normalmente essas normas são aquelas que são direcionadas para combater abuso, né? Então ele não quer deixar aberto qual é o preço que a empresa vai adotar. A outra opção é a utilização da data da fixação do preço, ou seja, é a própria data da transação, né? Que é uma abordagem que inclusive foi defendida num relatório do projeto BEP, né? O relatório ele aponta que um ponto importante é justamente a data, o período utilizado pelas partes para se precificar a transação. A depender da commodity, a fixação do preço entre partes independentes pode ser efetuada tomando por base, né, por exemplo, a cotação de uma data específica, ou pode ser até por meio de uma fórmula, considerando várias cotações num intervalo de tempo, né? Aqui, o objetivo desse relatório, quando se adota essa linha, é preservar o princípio arm's length, né? Quando o contribuinte puder fornecer evidências confiáveis da data que ele utilizou e conseguir comprovar que a data foi fixada considerando, o preço foi fixado considerando aquele comportamento, aquela data, né? Bom, e aí ele fala, caso as evidências fornecidas pelo contribuinte não sejam confiáveis, quer dizer, ele não sejam consistentes para demonstrar, então utiliza uma data de embarque, né? De fato, quando você usa puramente a data de embarque, você pode ter problemas de dupla tributação ou dupla não tributação, né? Mas, por outro lado, também, se for pensar, se você deixa a data de fixação do preço, essa também é uma data mais suscetível de manipulações, né? Até porque essa documentação ela é fornecida 1 ano depois, então isso acaba dando uma oportunidade para, eventualmente, essas condições, esse preço serem manipulados de forma que a cotação seja mais vantajosa para a empresa, né? A Argentina, ela exige que os contratos e as transações de exportações, quando é realizado com parte relacionada, elas sejam registradas junto à administração tributária em períodos anteriores, à data do embarque, né? E, pelo que a gente analisou, a Colômbia, o Peru e a Ucrânia também exigem esse registro, né? O modelo do ATAF é interessante, que ele se mostra como uma alternativa, porque ele elege como data a data do embarque.
Agora, se a empresa consegue demonstrar com evidências confiáveis qual foi a data de precificação, aí autoriza a utilização da data da precificação, e aí mais alinhado com o princípio arm's length. O Brasil, na verdade, ele segue a linha dos outros países, né? Ele adota a cotação da data da transação e, não sendo possível, é que ele vai para a data do embarque, né? Bom, assim, concluindo em relação ao sexto método, né? Ele é um método que realmente ele visa a objetividade, a simplificação da administração, né? E quando você utiliza a cotação de mercado, isso é um critério objetivo, você foge de todas essas discussões da complexidade que é a aplicação em geral das regras de preço de transferência, do princípio arm's length. Então, ele é interessante, né? Mas, por outro lado, apesar dele ter o potencial de proteger a base tributável e até dar segurança jurídica para o contribuinte, né? Há, sim, a identificação de algumas dificuldades, algumas fragilidades em relação às lacunas na legislação, e há elementos que você pode aperfeiçoar, né, para garantir essa segurança jurídica e também, efetivamente, você inibir as situações de abuso, né? Aí, dito isso, eu devolvo a palavra para o Andrés. Espero não ter estourado meu tempo. Obrigada. Olá, Cláudia, obrigado. Foi perfeita no seu tempo. Antes de passar a palavra para o nosso próximo painelista, eu queria fazer uma pequena retificação. Eu me referi à professora Silvia Munhoz como atual gerente jurídica de um dos departamentos do fisco peruano. Ela não é mais, ela é ex-gerente jurídica e hoje atua como advogada, além de ser professora no Peru, ela atua como advogada em Lima. Então, feita essa pequena retificação, para a qual o Andrés gentilmente me alertou, eu passo então a palavra para o professor Matkin. Por favor, professor. Thank you. Hello. First of all, many thanks for inviting me to participate in this event. And I remember a wonderful time in São Paulo 2 years ago at the similar Congresso. And today I'm talking about transfer pricing. And let's move to the next slide, please. Generally, I will talk about Russia and the region. And first, Russia. Well, we have transfer pricing. Historically, we spent many years as a country working with state-controlled prices, and still we feel that, well, transfer pricing is a little bit new animal here. And we tried to introduce transfer pricing 3 times. 2 times failed. Now we are in a third attempt. Looks like it works. First attempts failed mostly because we don't have enough information, comparables. Now somehow we are ready to work with different databases, and almost 10 years we try to survive with these new transfer pricing rules, which are mainly based on OECD concepts. But OECD documents directly are not treated as law in Russia. So we have pretty heavy legislation, and legislation on transfer pricing in Russia, it is law, tax codes. Now in the tax code there are about 50 pages of law, and some people thought that it would be a good idea to have such detailed law and not very short law, as in some countries where there's just arm's length principle, like two sentences. Well, from certainty perspective, it looks like it's not very good idea, because this wording is not very consistent, and when there are changes in environment and we need to change anything, it's very difficult to change these 50 pages. So it is difficult.
We have a lot of instructions and letters from fiscal authorities, mostly from finance ministry. Almost all this stuff is available in Russian legal databases. There are many questions from taxpayers. Litigation. Well, there are two different things. First of all, it is possible to litigate transfer pricing assessment as well as any tax assessment in Russia. All court decisions are publicly available, so it is pretty transparent procedure. But last almost decade in Russia, tax authorities are trying to change their position in respect of litigation, trying to reduce tax litigation as much as possible, trying to close issues at the time of tax audit or at time of internal appeals within tax service office. And as a result of it, a number of tax litigation is going down. And from transfer pricing perspective, we have maybe just 5 court cases on tax litigation. Not because we don't have much tax assessments or tax audits on transfer pricing. No, there are plenty of them, but somehow tax authorities and the tax office, the federal tax office, solve the issues. And basic idea of the tax authorities, not just to send assessment to a taxpayer. Idea is that taxpayer should accept idea of this, let's say reassessment, and it should do it by himself. So somehow it works, but as a result we have just a few tax cases. Our judges are not very deep in the concept of transfer pricing, and it's very unlikely that we will receive something like court concept developed by high courts in respect of transfer pricing. So the majority of this life is within tax administration, not within court system. APAs are available, and companies use this opportunity to sign APA with the authorities. All of them are confidential, so there is no much information, publicly available information about them. But well, different industries use these opportunities, and a number of APAs are growing in Russia. Apart from these transfer pricing agreements, taxpayers, they have general right to participate in so-called horizontal monitoring program, when tax authorities just have direct access to the data of the taxpayers. And as a result of this, it is impossible to penalize taxpayers because they are transparent. And the taxpayers many taxpayers like this opportunity to demonstrate everything to the tax guys, reducing the risks of tax assessment. It's not legally, it is not linked to transfer pricing, and there is a question mark. Well, whether if you are in a horizontal monitoring, well, you're just absolutely safe from transfer pricing assessment. And some companies use horizontal monitoring program and also transfer pricing APA opportunities. Maps, Russian maps are not great. Historically, also we did not develop map practice in our finance ministry. Maybe there are just a few cases for many years when Russia accepted map idea. So they will almost no exist in Russia. Currently, OECD is pressing us to be more active in this field, but still, on one hand, capacity of finance ministry, which is responsible for maps, well, it's not great. So there are just no enough people, and no enough people with relevant experience.
And also, there is no real conceptual understanding in Russia how MAP should work. From our legal perspective, it's very difficult to explain if you read tax treaty, well, why we should, well, agree something different from the Russian tax code with a non-resident. So conceptually, we are still trying to develop something helping us to go forward with MAPs, including transfer pricing. So it is still an open question. In Russia, it's also interesting for you to know that transfer pricing lives in two lives. First life is traditional. We are talking about at this conference, OECD stuff. But at the same time, when taxpayers are manipulating prices, tax authorities can use GAR instead, saying that, well, you see, it's price manipulation, let's just ignore them, and tax assessment will be a little bit different. And the tax authorities can use this route. Mostly it is done not in respect of big business. It is typically for, let's say, for medium business. But well, in our tax culture, well, when you say transfer pricing, you should just add whether it's formal transfer pricing or something broader. There are special tax administration, tax office responsible for transfer pricing, and only this administration can start tax audit in the country. So to some extent, it provides consistency from tax authorities' perspective. In Russia, we feel, as colleagues at this conference say, that, well, transfer pricing is not becoming more certain. And we feel that, well, even in our short history of transfer pricing, it is probably becoming more complicated. And historically, tax authorities try to press taxpayers to use the first method. Now it looks like method number 4 is a more popular method in Russia, because there is no available data for the assessment, and it is very difficult to assess what will happen in the current situation when with this COVID era. And for us, if you look back, our transfer pricing is pretty new, and we of course experienced some economic crises in our history, but mostly it was before we introduced this new transfer pricing rule. So probably currently it will be first real challenge for our transfer pricing, how it will work within COVID crisis situation. We as a country, I think that we would expect simple solutions rather than complicated solutions. And I will illustrate it by a couple of non-transfer pricing things currently going on. First one, CFC rules. We have the CFC rules. Well, complicated, difficult, and currently authorities are thinking about option for taxpayers instead of heavy reporting obligations and calculations. Just give opportunity for a taxpayer, for a Russian person to pay 5 million rubles, and this will be fixed price, fixed amount if you have CFC companies. So annual payment 5 million, well, full stop. Wait for next year. Maybe again you decide not to calculate all your profit for your companies and declare them and face a risk of reassessment of the tax authorities. Just simple approach, fixed amount, full stop. And the second example is what Russia is doing currently with its tax treaties. It's very interesting thing. So
we see this MLI things and PPT, well, wording, but well, we feel that also it will be difficult for us. And what Russia just started recently, we are contacting our tax treaty partners, saying that, well, guys, let's increase rates in tax treaties in respect of interest and dividend up to 15%. And not all countries are contacted, but there are typical victims: Cyprus, Luxembourg, Malta. We contacted these countries, and all of them accepted our proposal, because proposal was accept increase in tax, or we will terminate treaties. After some considerations, these 3 countries agreed with the idea, well, to have treaty with these increased rates. At the moment, there are negotiations with the Netherlands, absolutely about the same thing, about increase of taxes, and there are rumors that Singapore and maybe Switzerland also will join the suit. It is just example that, well, we need simple solutions, and it's not clear what may be simple solution for transfer pricing at the moment. But right now it is extremely complicated, and we don't see any perspective that it will be easier in the future. Next slide, please. Let's look at the region. Well, in Russia, well, you see, we have wonderful neighbors. All of them were part of old Soviet Union, and from tax perspective, our neighbors typically follow Russia in all new things. And if you introduce transfer pricing, well, in a couple of years, our neighbors also go there. The same story with BEPS, CFCs, and other stuff. So basically, our neighbors have the same instruments as we have, but you may see from the slide that there are some differences. So there are something common in introducing transfer pricing rules in our countries. For example, we all do not treat OECD documents as something obligatory, as a law. But when we are thinking about details, well, our neighbors are trying to modify something. We are with our neighbors, with some of our neighbors in a new economic union. It is Eurasian Economic Union. It is equivalent of EU, a light version. So we just started our economic cooperation, but we are at early stage, and there is no common understanding of taxation in respect of direct taxes. So mostly it is customs and VAT cooperation, and logically there is no rules or no plans to introduce rules in respect of transfer pricing. So probably our transfer pricing systems will go further without a real coordination. And next slide, please. At this slide also you may see that, well, there is something common in our tax TP policy, but also there are many differences here. So differences and problems, well, we see that they're almost the same. And basically it's what I wanted to present to you in respect of TP development in our region. Thank you. Obrigado, Victor. Com isso, nós encerramos a apresentação dos nossos painelistas. E, Andrés, eu passo para você fazer a coordenação dos debates. Eu já vi que temos uma série de perguntas bem interessantes. Por favor, o palco é seu. Muito obrigado. Muito obrigado, Durval. Agradeço a todos. Agradeço o IBDT pela oportunidade para participar deste grande evento e a todos os panelistas pela oportunidade de estar com vocês. Estou muito honrado de estar aqui participando nesse painel.
Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que discutir pelas perguntas da plateia, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que mencionar necessariamente pelo contexto do Brasil, é a compatibilidade entre a proposta da OCDE, no que se refere a talvez a adoção dos padrões da OCDE no Brasil, e principalmente a adoção de safe harbors, como nossas margens fixas de hoje, com o Arm's Length Principle. E depois eu queria fazer a transição disso com as considerações trazidas pela Silvia sobre o contexto da Covid-19 e a triste realidade de que nossos comparáveis hoje são completamente diferentes do que qualquer outro ponto recente da nossa história. Então eu queria deixar primeiro a palavra com o Vitor, talvez fazer uns comentários sobre isso, e depois com a Cláudia. Obrigado, Andrés. De fato, tem questões interessantes aí, uma delas aborda a questão do Safe Harbor. Eu vou comentar isso misturado com a apresentação da Silvia, que eu acho interessante. Durante muito tempo, eu até dizia e pensava no meu íntimo que preço de transferência não é direito tributário internacional. It's all about regra nacional. É o fisco de cada país procurando manter a sua base tributável, e é absolutamente inconcebível essa situação explicitada pela Silvia, de um ano com o Covid, uma empresa vai fazer análise de comparáveis, os comparáveis todos estão dando prejuízo, e o tribunal peruano não entende que os ajustes são cabíveis. Isso não faz sentido. É claro que tudo isso que a Silvia expôs para a gente tem que ser olhado com cuidado. Um ano de Covid não significa prejuízo para todo mundo. Existem muitos mercados que estão tendo mais lucros. O setor de alimentos, por exemplo, continua igual, se não melhor. Então, quando eu falo essa questão, Silvia, eu estou pensando exatamente em uma empresa que, de fato, está indo mal, os concorrentes estão visivelmente indo mal. Como eu não posso comprovar isso via o método de preço de transferência que envolve os comparáveis, né? E aí, para falar do Safe Harbors, endereçando especificamente a questão aí, os brasileiros gostam muito das margens fixas, e uma das questões também é essa, né? O Brasil usando margens fixas no Covid vai ficar como? Vai ter tributação também. É a legislação brasileira dizendo que houve lucro quando todas as outras empresas não tiveram lucro. Isso é direito tributário internacional? Não é, isso é a regra brasileira, que no nosso caso eu acho até que fica mais fácil do que no caso da Silvia, porque nós estamos falando de métodos que são escolhidos, eleitos pelo contribuinte. É quase que uma tributação por contrato. Você aceitou apurar seu lucro daquele jeito, então não reclame. É como o que nós temos no lucro presumido, que a empresa pode ter prejuízo para fins contábeis e lucro para fins fiscais. E eu queria ouvir da Silvia, e acho que depois, como o Andrés comentou, a Cláudia também poderia comentar um pouco aqui. Eu queria ouvir da Silvia. Silvia, bastante por curiosidade, no Peru, a análise de preço de transferência é sempre feita ex ante, ou seja, com relação ao ano de 2020, os comparáveis sempre são de antes de 2020, e a única maneira de usar 2020 trazer 2020 dentro da fórmula é fazendo uma análise multianual, ou eu poderia fazer no Peru uma análise para 2020 com os dados de 2020. Eu suspeito que isso não seja possível, tem países que realmente não permitem. Queria entender como funciona. Obrigado, Andrés. Devolvo a palavra. Yes, thank you very much. Well, I will try to do my best because I'm not fluent in Portuguese, but fortunately, I think I understood everything quite well. Well, Peru approved the transfer pricing regulation in 2004. It's a very, I think, complete regime, very OECD approach. The transfer pricing analysis use contemporaneous documentation and information. And according to the tax regulations, the use of information from previous years or future years in a multi-annual analysis is only possible in few cases. One of those cases are when the taxpayer faces financial losses. In that case, the taxpayer
should use, the taxpayer and the tax administration, information from previous years or future years in order to prepare the local file, the master file, or the master file, no? Because the CBC has another characteristics. And considering that, we understand, because I don't know, and I think we don't have experience with taxpayers using information from future fiscal years. But that will be the case, I think, for this fiscal year, 2020, or maybe 2021. The use of information in, according to your explanation, would be ex ante. But in this case of a multi-annual analysis, you have to file a provisional income tax return, and then to have the possibility to amend that file, that income tax return. And that situation takes us to another problem, because if you amend the income tax here in Peru, and in the amendment of the income tax return, you determine a higher tax, you are subject to a tax penalty. So it's a crucial moment where, from the Peruvian perspective, you note that the statutory tax provisions are not logic. So we are expecting, I don't know, in the future months, a formal declaration from the Minister of Finance in order to face this situation. We expect at least the deferral of the formal obligations for Peruvian taxpayers corresponding to the 2020 fiscal year. Regularly, the local report has to be filed in the month of June. June 2021, the taxpayers have to file the local report corresponding to 2020. And I am sure that by the end of May of next year, most of companies that formulate the local report, economists, tax firms, and even the tax administration maybe don't have the information. Next year will be a very difficult year in order to recollect that kind of information and to face the situation, the economic situation of the companies. Obrigado, Silvia. Se a Cláudia tiver, então, alguns comentários sobre a pergunta que a gente estava discutindo anteriormente. Obrigada, Andrés. Eu estava, quando a Silvia estava fazendo a palestra dela, eu estava pensando a mesma coisa que o Vitor Polizelli colocou também, né? Bom, pelo menos lá eles têm a chance de procurar comparar. Vai ser difícil achar, né, por causa da Covid, mas vai poder procurar comparáveis para poder demonstrar que não teria aquele lucro. Aqui no Brasil nós temos margens fixas, né? Então, utilizando aqueles métodos, é claro que a empresa ela não é obrigada a utilizar aquele método, ela pode buscar outros métodos. Então, se ela puder aplicar um PIC, que é o CUP, muito bem, né? Mas nesse caso não seria possível, né? E aí a gente, nesse caso, as margens fixas, elas trazem essa consequência também. Em relação só a Safe Harbor, né? É importante também dizer, só que eu queria mencionar, é que justa a Safe Harbor, no caso, claro, aí eu estou saindo fora da Covid, a Covid é um caso anômalo, né? Mas a Safe Harbor, da forma que se pretende desenhar ali no projeto e que foi lançada a pesquisa, a ideia é, tendo comparáveis, né?
não precisa de safe harbor, né? É um setor que vai ter as facilidades de, por mais que tenha alguma complexidade, você não vai, tendo as comparáveis, você já tem a possibilidade de adoção do método, né, que é o mais adequado. E por isso que a safe harbor era importante, talvez se verificar nas situações que você não tenha comparáveis, e mesmo assim, é claro, elas têm que ser cuidadosamente desenhadas, né? E por isso que a gente precisa dos dados mais robustos e completos possível para a gente poder avaliar e ver se é possível fazer esse desenho. Devolvendo aí a palavra ao Andrés. Obrigado, Cláudia, obrigado. Bom, aproveitando a ampla experiência do professor Matiquim também, que ele trouxe agora na palestra dele, eu gostaria de perguntar para ele também, no contexto da Rússia e dos vizinhos da Rússia, como que funcionaria esta dinâmica de ajustes de preços e transferência no contexto da Covid, conhecendo que o sistema russo, como o professor mencionou, é muito rígido em termos da legislação estar tão completa, entre aspas, e também face a essa novidade do sistema em comparação com outros países. That I need at least a couple of words about your introduction, because I understand what Sylvia told, and I missed almost everything other colleagues discussed. But as I understand, there was discussion about this current situation about filings and opportunities to change tax declarations, tax reports, and somehow it is linked to safe harbor things. In Russia, historically, first things we introduced in our transfer pricing from very beginning, safe harbors, and there were pretty high limits for safe harbors. And then authorities reduced this corridor and finally decided not to have any safe harbors in Russia. So authorities don't like safe harbor here, and currently we don't have them. But if I look at it from cynical perspective, as the most popular method in Russia, it's method number 4, and there are margins. Well, in reality, there are, business knows some margins, and they understand what margins are aggressive and what are not aggressive. So in reality, there is something like safe harbors here. Speaking about Sylvia's point about what's going on with reporting in the lack of proper database, I think that in developing countries, maybe we just need to understand experience of developed countries, because for them, they live with transfer pricing life for many years, and they saw many periods of dramatic changes in prices and periods when business and its profitability is going down. So this somehow should work, and probably it worked in other countries. We need just to find proper experience and not to invite something new from 0 point here. So also, I would like to add, looking at name of our event, Novas Paradigmas Congress. I think that basically we may in this turbulent time think about something very new in respect of transfer pricing things, and maybe this OECD initiative, Action 1, Pillar 1. You see, my colleagues in Russia think that probably there is a new baby related to transfer pricing in this pillar, and maybe there will be a solution for many problems we are discussing right now. And from certainty perspective, also maybe we need something like this. Global approach and allocation formulas at the moment probably
direct arm's length assessment and allocation of profits, well, they're ready to compare them. Maybe it's the right time to do this. That's all from me. Thanks. Obrigado, professor. Eu vou deixar a palavra com o Vitor, queria fazer uns comentários adicionais, agora entrando no tema do sexto método discutido pela Cláudia. Aproveitar para também fazer uma conexão do sexto método, o artigo escrito pela Cláudia, o Ivo e o Daniel está bastante interessante, também recomendo a leitura a todos. E eu fiquei com a impressão, Cláudia, que nos países analisados, na Argentina, Peru, Ucrânia, o sexto método ele envolve também uma análise ex ante e envolve, inclusive, a necessidade, em alguns países, se não me engano, na Argentina, do contribuinte protocolar o método, né, quase igual que a gente faz com o ágil aqui no Brasil, com o registro de ágil, ele tem que dizer antes o que ele vai fazer, antes de começar o ano. Por que isso é importante? Porque, de fato, saber se é a data do embarque, a data do contrato, e até eu pegar o dia, né, específico na Bolsa de Valores, o preço dos commodities varia muito de manhã até à tarde. Então, muitas vezes, o preço às 9 da manhã é diferente dos 3 da tarde. Então, o Brasil caminharia para algo que exigiria o contribuinte a fazer essa escolha antes, ou ele poderia fazer essa escolha depois? É claro que essa pergunta minha ela envolve até um tema central do direito brasileiro de preço de transferência, que hoje tem uma flexibilidade muito grande. E se a gente caminhar para algo diferente disso, que busque a realidade dos fatos e tudo mais, talvez a gente venha a exigir que o contribuinte protocole também o sexto método antes. Vitor, realmente analisando a legislação dos outros países, a conclusão que a gente chega porque ele até exige esse registro, né, dos preços, das condições da transação antes da data do embarque. Então, isso você conclui que é ex ante. Agora, se você for pensar bem, o ex ante, ele está mais alinhado do que partes independentes fariam, porque as partes independentes elas vão precificar com as informações que ela tem e a operação está acontecendo. Então, ela vai precificar com aquelas informações. Então, me parece até que o ex ante ele tem essa linha que ele é mais, talvez até mais aderente quando você pensa no comportamento de parte independente. Agora, talvez se você for analisar, depender, aqui nós estamos falando do sexto método, né? Então parece que o sexto método faz sentido, né? Você pegar ex ante. Agora, talvez se você for trabalhar com TNMM, que você pega uma margem líquida, aí você já pode ter alguma preocupação e nessa questão desse ajuste posterior, porque você tem que fazer uma verificação ali da margem líquida. O que eu posso dizer em termos de projeto, a gente ainda está analisando, né? Isso aí é um ponto que ainda está sendo analisado. O que a gente nota, foi que eu comentei até ontem no evento, que a gente nota é que hoje o contribuinte, apesar da nossa legislação parecer que ela é ex post, mas na verdade ela é muitas vezes feita ex ante, porque a precificação ela é feita considerando o método, ele já vê quanto que dá o menor ajuste, né? Se você for pegar a preço de transferência, que é operação a operação, essa não tem que se dizer, ela é ex ante mesmo, né? Então, mas me parece que é uma coisa que está sendo analisada, isso não é vedado, ex post, né? É claro, me parece que o preferencial é o ex ante, mas a gente ainda está analisando. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia, muito obrigado a todos. Então, chegou o final do nosso tempo, queria agradecer mais uma vez, deixar a palavra com o presidente para encerrar nosso painel. Obrigado, Andrés. Obrigado a todos os painelistas. Sem dúvida nenhuma, nós tivemos um painel muito interessante em que a Silvia nos trouxe uma série de aspectos e complexidades relacionadas ao impacto da pandemia no contexto do processo de apuração dos ajustes de preços de transferências no Peru. E todas, enfim, aspectos também que acabam tendo impactos em outras jurisdições que têm a mesma metodologia peruana.
Eu acho que o Vitor trouxe um elemento interessante, que são as assimetrias, né, das regras de preços de transferências dos outros países em relação ao Brasil, que ainda está totalmente baseado em margens fixas. A Cláudia fez uma interessantíssima abordagem sobre o nosso sexto método, né, o PCI, o PSEX, que foi especificamente desenhado para abordar um produto nacional de extrema relevância, que são as commodities em geral, principalmente no nosso setor de agribusiness e, enfim, em outros setores também. E o professor Matrin, ele também nos trouxe observações interessantes sobre a evolução das regras de preços de transferência na Rússia e nos países do entorno da Rússia. O Andrés fez uma excelente moderação, acho que capturou as perguntas da audiência, as principais perguntas. Antes de encerrar o nosso painel, eu talvez não tenha me contido e queria só deixar algo para que todos nós possamos refletir. Será que não seria, possamos refletir num contexto em que estamos, né, com um questionário que foi proposto por iniciativa da Receita Federal, recentemente teve o seu prazo postergado, enfim, está em andamento, e todo o nosso contexto de rever as nossas regras, né, no âmbito do processo de ascensão à OCDE, ou de inclusão na OCDE, eu queria colocar aqui um aspecto para reflexão. Será que não seria um bom safe harbor para todos nós que o nosso novo método pudesse, sim, levar em consideração a possibilidade de adoção de safe harbors, né, de forma opcional, pelo menos por um período de transição, em que o contribuinte pudesse, né, experimentando esse novo ambiente arm's length, ou CDE, ele pudesse ir se ajustando da melhor forma possível, enfim. São pontos para reflexão que, infelizmente, a gente não vai poder debater aqui, porque chegamos ao final, mas fica para uma próxima oportunidade e fica apenas como uma provocação positiva, sempre positiva na discussão do tema, né, trazendo um pouco a visão, uma visão um pouco diferente do que possa ser desenvolvido nesse rico processo que nós vamos viver até o ajuste final das nossas regras de preços de transferência. Muito obrigado a todos, foi uma satisfação presidir esse painel. Volto a falar com nobres representantes da nossa academia e da nossa profissão, enfim, do nosso dia a dia do direito tributário. Um abraço a todos e, por favor, permaneçam seguros num contexto de pandemia. Até logo.